Boa tarde, pessoas. Boa tarde, pessoal. Como anda todo mundo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo, né? Acompanhando lá as movimentações no Muro das Lamentações. Muito movimento hoje, muitos soldados por lá. Não estão guerreando, não, viu, gente? Os soldados estão lá rezando mesmo. Então, tem muita movimentação no muro lá hoje. E graças a Deus estamos vencendo, né? Graças a Deus estamos vencendo. Mais um dia que o Eterno nos dá para caminharmos na Sua presença. Deixa eu só compartilhar uma coisa que eu ouvi hoje. Eu achei muito uma oração de um profeta lá de Israel. Gente, a cara do Elias, do profeta Elias, é mesmo, cabelo, barba, tudo. Eu só não compartilho porque é em inglês, né? Mas quando eu vi a cara dele, eu falei, meu Deus, o profeta Elias se encarnou. E ele é profeta também. Mas ele, numa das falas dele hoje, que ele estava orando, né? Intercedendo pelas pessoas que estavam vendo o vídeo dele. E ele fala assim, na oração dele, ele pediu que nós tivéssemos a mente de Jesus. Na oração ele falava, me dê a mente de Jesus. Eu achei aquilo, tocou tanto em mim, sabe? Aquele tipo de oração que ele faz, me dê a mente de Jesus. Gente, isso é muito forte. E nós deveríamos fazer oração diariamente. Senhor, me dê a mente de Jesus. Lembra daquele livro que circulou no Brasil, muitos, quando eu era menina, adolescente? Era, ixi, era assim, em meu lugar, o que faria Jesus? Mudou a história daquele pastor e daquela igreja, né? Então, quando eu ouvi ele falando isso hoje, eu falei assim, meu Pai eterno, é isso que nós precisamos orar, pedir a mente de Jesus em nós. Senhor, me dê a mente de Jesus de Nazaré. O mundo seria completamente diferente se pelo menos alguns de nós tivessem a mente de Jesus, não é? Então vamos lá. Vamos estudar o capítulo 6 do profeta Jeremias. Vamos ver o que esse profeta continua falando sobre o que aconteceria em Judá, no Reino do Sul, e também o que aconteceria nos nossos dias e durante esse período. Nós estamos vendo que o profeta não só falava para aquela época, nossa, a gente tem muito saudade, não falava só para aquela época, mas ele também falou para os séculos vindouros, né? Incluindo a gente hoje. Capítulo 6, versículo 1. Fugi para a segurança vossa. Ao conselho do profeta Jeremias, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, que ele estava em Jerusalém, porque o Senhor mandou ele para Jerusalém para profetizar em Jerusalém, lembra? Ele estava lá em Asdote, na casa onde o pai dele era sacerdote. E o Senhor falou, vai para Jerusalém. E ele foi. Então, aqui ele está dizendo, fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim. Fugi de Jerusalém. Gente, olha o conselho. Cada um dos profetas deu um conselho diferente quando a ira viesse, né? O profeta Isaías falou para o povo para que entrasse dentro da casa, fechasse a porta e fizesse conta que não tinha ninguém lá dentro. Silêncio. Outros profetas mandaram esconder na cama ou embaixo da cama, no cantinho, ele fala no canto da cama. Tá? Outro profeta manda calar a boca, não falar nada. Calar.
E agora o profeta Jeremias manda o povo fugir de Jerusalém. Jerusalém era a cidade maior da Judéia. O que isso para nós hoje significaria? Foge enquanto é tempo. Se você é um daqueles que é marcado para continuar, se você é um dos 100, dos 1000, se você é um dos 10, dos 100, foge. Tocai a trombeta em Tecoa. Essa é a mensagem que eu estou dando para todo mundo que está me ouvindo. Se você tiver oportunidade de sair, saia. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o sinal sobre Bet-Haquerem, pois da banda do norte surge um grande mal e uma grande destruição. Gente, o Senhor não faz nada sem avisar os seus profetas, e os profetas falam. Jeremias falou, foge de Jerusalém, do norte vai vir uma grande destruição. Quem fica, vê. A formosa e delicada filha de Sião, eu deixarei desolada. Quem que era a formosa e delicada filha de Sião? Era Jerusalém. E o Senhor estava dizendo, eu a deixarei desolada. E a ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. O que acontece nas guerras? Durante o dia fica mais ou menos calmo. Quando entra a noite, vem os foguetes, vem as bombas. Não é assim que acontece nas guerras? Naquela época também. Durante o dia estava mais ou menos calmo. Quando entrava a noite, é o que o profeta fala aqui. Ai de nós que já declina o dia. Já se vão estendendo as sombras da tarde. Era hora de começar a preparar para a guerra. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Não era isso que eles faziam? Não é isso que eu estou falando? É à noite que as coisas acontecem. Quem que trabalha na noite, gente? Pois é. Pois é. Assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Ela é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela. Por que Jerusalém estava sendo punida? Por culpa da cidade? Ou por quem estava reinando na cidade? Por culpa do povo que morava na cidade? Jerusalém, coitada, ela é uma vítima. A cidade de Jerusalém, a terra, o terreno, aquelas montanhas, as árvores, elas são vítimas da ignorância, do pecado, da malícia, da mentira, do derramamento de sangue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela. Está vendo? Os fortes oprimindo os fracos. Ou os vulneráveis. Às vezes a pessoa não é nem fraca, ela só é vulnerável. Lá, a falta de dinheiro, né, faz uma pessoa ficar bem vulnerável. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Se avisada, ó Jerusalém, eu estou te avisando, Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, que respinguem o resto de Israel tão completamente como uma vinha. Passe de novo tua mão sobre os ramos como o vidimador. O que o Senhor está dizendo aqui? Como eu fiz com Samaria, como eu fiz com o Reino do Norte, assim eu vou fazer com Jerusalém e com o Reino do Sul. O versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que respinguem o resto de Israel tão completamente como uma vinha. Lembra quando o Senhor falou para Samaria que ele iria, que ele queria se salvar somente aqueles que respingassem da vidima? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ele ia salvar alguns pouquinhos aqui e ali. Aqueles que escapassem da mão do vendeiro queriam ser o remanescente. É isso que ele está dizendo aqui. Passe de novo a tua mão sobre os ramos, como o vidimador, quando tira. Né? Não faz assim para tirar a fruta? Então, ele passou 2 vezes, não só uma. Ia sobrar muito pouco nos galinhos. Isso que o Senhor está dizendo. Vai sobrar pouca gente no meio da terra. Muito pouca. Porque eles vão passar mais de uma vez a mão na vidima. Para tirar a vide, para tirar a azeitona, para tirar a uva. A quem falarei, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles como vergonha, não gostam dela. O que está acontecendo hoje, gente? Eu estava conversando com uma amiga lá no Brasil e ela disse, Miriam, as pessoas hoje falam assim, ixi, você está muito, como é que fala isso? Quando você está muito carola, você está... Eu esqueci a palavra, gente, em português. Ai, quase que veio agora. É o que eles estão falando aqui. A palavra do Senhor é para eles como coisa vergonhosa. Não gostam dela. Então, quando a gente fala a verdade, que está aqui na palavra, eles falam, não, você é muito carola, né? Muito... tem uma outra palavra que fala entre os evangélicos, né? Pois é. Pois é. Eles têm vergonha da palavra. Eles não gostam da palavra. Dentro das igrejas, gente, é o que é o pior, dentro das igrejas. Mas eu estou cheio do furor do Senhor e não posso conter. Quem está falando assim? É o profeta falando aqui. Eu estou cheio do furor do Senhor. Eu estou tendo a mente de Jesus de Nazaré. Ai, Jesus. O profeta está dizendo, mas eu estou cheio do furor do Senhor e não posso conter. Derrama-o sobre os meninos nas ruas e sobre as reuniões dos jovens. O marido com a mulher serão presos e o velho com que está cheio de dias. Pois é. As suas casas passarão a outros, como também os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, profetas e sacerdotes igualmente. Gente, olha que tristeza que estava acontecendo. Igualzinho nos nossos dias, a mesma coisa. Pastores e profetas profetizando o quê? Mentiras, né? Enganando o povo com falsas promessas. Ah, você compra 1 quilo, não, um pacotinho de coisa e leva para sua casa que ele vai te abençoar. Gente, quem abençoa é o Senhor, não é coisinhas que você leva para sua casa.
Ainda mente para o povo, né? Diz que foi em Jerusalém e colocou aquilo não sei aonde, passou aquilo não sei aonde e foi abençoado em Jerusalém. Se você levar para sua casa, vai receber a bênção de Jerusalém. O que o Senhor Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça come, onde a ferrugem destrói, mas construí tesouros. O que ele falou? Meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para... Ele falou isso para um rapaz lá que chegou para ele e falou assim, eu estou brigando com meu irmão porque ele quer pegar metade, mais do que ele é cabido na herança e quer me deixar pouco. O que Jesus virou para ele e falou? Quem que me pôs como juiz daqui da terra? Eu não tenho nada a ver com isso. Desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Profetas e sacerdotes, igualmente cada um usa de falsidade. Tem aquele bispo, né, aí no Brasil, que construiu até um templo, igual de Jerusalém, lá em São Paulo. Meu Deus. O homem está rico. E as pessoas que frequentam a igreja dele, só na miséria, né? Pois é. Versículo 13, vou ler de novo, tá? Desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, profetas e sacerdotes, igualmente, cada um usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Não. Vai conversar com o bispo, vai, para ver o que ele vai falar para você. Vai. Nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, tá? Quando eu os punir, tropeçarão, diz o Senhor. Versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. O profeta falou, gente, tem um caminho, volta para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor, cumprir todos os 10 mandamentos e as ordenanças que ele nos deixou. Mas não, eles falaram, não escutaremos, não andaremos nele. Aí o versículo 17. Pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dissestes, não escutaremos. O que os profetas falavam o tempo todo? Todos os profetas que vieram antes de Jeremias, antes da destruição de Samaria, antes da destruição e do nascimento de Nabucodonosor, o que o Senhor falou através dos profetas? Vamos consertar o caminho, porque a guerra vai vir. Vamos consertar o caminho, porque o Senhor vai destruir se vocês não fizerem, porque vocês estão contaminando a terra. Não vamos ouvir. Eles eram os atalaias, eles eram as trombetas que estavam tocando. E eles falaram, não escutaremos. Por quê? Porque os reis estavam fazendo conchavos com a Síria, fazendo conchavos com o Egito, né? E para eles aquilo estava maravilhosamente bem. Eles são os nossos reis, eles vão conseguir segurar a situação. Ninguém vai aqui invadir a nossa terra. Pois é. Grande ilusão, né? Portanto, ouvi vós, nações, informa-te, ó congregação, do que se faz entre eles.
Ouve tu, ó terra, e trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O que eu disse há pouco, gente? A oração que nós devemos ter. Jesus, eu quero a mente de Jesus, eu quero a mente de Jesus, eu quero a mente de Jesus. Que essa seja a nossa oração, porque aí, aqui, ó, não teremos frutos dos nossos próprios pensamentos. O que a palavra fala? Que o pensamento do homem é? Pois é. Não presta para nada. Versículo 20. Para que me vem o incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem os vossos sacrifícios me são suaves. Portanto, assim diz o Senhor, armarei tropeços a este povo, tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. O Senhor estava rejeitando os holocaustos e os sacrifícios do templo. O Senhor estava rejeitando o cântico dos levitas no templo. Quando eu estava no serviço, há 2 dias atrás, a minha oração era: Senhor, por favor, aceita o louvor desse coral. Que esse louvor chegue até o teu trono, que seja agradável aos teus ouvidos. E hoje, quando eu for, novamente, eu vou para um outro templo. Hoje eu vou para Westminster, na Catedral de Westminster. Catedral onde tem os casamentos e onde, né, tá tudo lá, da família real. Eu vou para o serviço lá hoje. Também tem um coral lá hoje cantando, eu vou lá. E vai ser a oração que eu vou pedir: Senhor, recebe o louvor desse coral. Por favor, recebe o louvor desse coral. Eu estou aqui como uma serva tua, como uma atalaia, e dizendo: Senhor, aceita esse sacrifício desse coral hoje. Abençoe as pessoas que estão aqui ouvindo isso, que elas encontrem o teu coração. Vai ser a minha oração quando eu estiver lá. E eu estou chegando à conclusão de que o Senhor me trouxe para esse lugar, para esse país. Eu já sabia que era como uma atalaia, né? Mas é para abençoar assim. Antes da pandemia, eu fiz 90% das igrejas daqui de Londres, eu andei por elas. Todas orando, cantando. Antes da pandemia. E agora eu estou sentindo a necessidade de fazer isso de novo. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor, armarei tropeços a este povo, tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, vem um povo da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra, trazem arco e lança, são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ele estava se referindo a Nabucodonosor, que vinha do norte. E essa mensagem depois se cumpriu novamente, vindo do norte. E com certeza essa profecia vai se cumprir novamente, vindo do norte. 24. Ouvimos a sua fama e se afrouxam as nossas mãos. Angústia nos tomou e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, pois espada do inimigo e espanto há em redor. Bom, quem não saiu, quem não fugiu de Jerusalém vai ter que ficar e se trancar com
os conselhos do profeta Isaías e o outro que profetizou também, para esconder no cantinho da cama. 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano de saco e envolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, pois de súbito virá o destruidor sobre vós. Gente, quem é que fez uma profecia mais ou menos parecida com essa? Quando ele estava caminhando para o Getsemane. E as mulheres estavam chorando e clamando, vendo ele carregando aquela cruz, aquele madeiro, né? Que ia compor a cruz, porque o outro estava lá. A parte maior já estava lá. Ele carregava aquela parte pequena que entrava, né? Que era dos braços. O que ele diz para as mulheres? Filhas do meu povo, não choreis por mim, mas choreis pelos vossos filhos. É o que está aqui, o profeta Jeremias falou a mesma coisa. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano e saco, envolve-te na cinza, pranteia por um filho único. Pranto de amarguras, pois de súbito virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, qual fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. O Senhor está dizendo isso aqui para o profeta. Jeremias, por torre de guarda te pus entre o meu povo, qual fortaleza, para que soubesses e examinasses os seus caminhos. O profeta era uma torre, como fortaleza para o povo de Israel. E foi o Senhor que o colocou como torre de fortaleza, porque ele fala aqui, te pus entre o meu povo. Gente, por mais que o Eterno tivesse profetizando e falando por Jeremias que ele ia destruir, que aquele povo era rebelde, ele ainda continuava chamando de meu povo. Viu? Todos eles são os mais rebeldes, andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptos. Gente, esse povo corrupto que espalhava calúnia, que vivia fazendo coisa errada, o Senhor ainda chamava meu povo. Já o fole se queimou e o chumbo se consumiu com fogo. Em vão continua a fundição, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. E aqui termina o capítulo 6 do profeta Jeremias. Nós nos vemos nesse capítulo também, não nos vemos? Pois é. Então, continuarmos orando, chorando pelos pelos nossos filhos, pedindo a misericórdia do Eterno, porque é a única coisa que cabe a nós fazermos como atalaias, né? Como o Senhor falou que colocou como uma fortaleza. E eu vou agora me preparar para ir. Eu tenho que sair, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Já são quase 4 horas da tarde e o serviço é 5h30. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.